governo Lula, nesses 8 meses, logo de saída, o governo teve 3 marcas, 3 ações muito fortes em favor dos povos indígenas e mostrando de que lado estava. O primeiro foi inegável, foi aquela emocionante subida da rampa do presidente Lula com representantes da diversidade do povo brasileiro. Então, tinha uma mulher negra, um portador de necessidades especiais, entre outros, o cacique Raoni. Aquela imagem correu o mundo. A segunda foi, antes do final do primeiro mês do governo, foi o presidente Lula denunciar e escancarar a tragédia Yanomami. É uma tragédia que tem sujeito, a gente não pode achar que é uma tragédia da natureza. Aquilo tem responsáveis. Você tem os garimpeiros, tem os exploradores da Amazônia, os donos de terra e os militares. E o terceiro foi uma coisa inédita, que é a constituição do Ministério dos Povos Indígenas, com a ministra Sônia Guajajara, uma liderança também de legitimidade nacional e internacional. Como é que você vê, nesse governo que faz essas ações concretas, esse enfrentamento? Eu sei que você já falou um pouco disso, quando falou do choque do governo, mas eu queria que você falasse da ação do governo, como é que você está vendo, que a mim parece algo inédito, mas mesmo dentro dos governos petistas. Olha, Gilberto, a novidade desse refresco de memória que você trouxe agora, talvez seja a criação de um ministério com um mandato específico de tratar da questão indígena e ter à frente desse ministério uma mulher indígena. Essa é a novidade que veio da Na Praia, né? Igual aquela história da sereia. A música do Gilberto Gil, que fala de uma sereia que apareceu numa praia. Muita gente olhava aquela sereia, uns achavam que ela era uma deusa maia, admiravam a beleza e tudo. Outros pensavam em fazer um churrasco com ela na ceia. Então, esse Ministério dos Povos Indígenas que o Lula criou, ele também instaura, digamos assim, essa espécie de situação dramática interna ao governo. A maioria dos colegas da ministra não cooperam para que ela cumpra o seu mandato de acordo com o princípio geral, com o princípio da República e tudo. Eles sabotam ela. Internamente ao governo, assim que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, alguém providenciou tirar a responsabilidade institucional de promover a demarcação e a homologação da terra indígena, que era algo que acontecia no gabinete do ministro da Justiça, historicamente. Desde o governo Sarney, é o Ministério da Justiça que autoriza, manda a Força Nacional, despacha a Polícia Federal para cima dos fazendeiros, garimpeiros, e que faz essas ações que hoje são feitas em conjunto pelo IBAMA e pela Polícia Federal. E essas ações elas eram ativadas do gabinete do ministro da Justiça e, obviamente, isso tem custo. Você não tem uma ação da Polícia Federal sem pagar diária. Você não tem sem pagar aluguel de avião, hospedagem. Tem um custo de uma operação dessa e a autorização do orçamento era do Ministério da Justiça e Gabinete da Presidência da República. Eles criaram o ministério e jogaram tudo isso para cima da mesa da ministra dos Povos Indígenas. Só que eles esqueceram de dar esse orçamento para ela. Como que aquela ministra vai mandar Forças Armadas para algum lugar se ela não tem dinheiro para pagar o combustível dos aviões e as diárias dessas ações? Algumas delas são publicadas no Diário Oficial, dá para você saber que não é barato, é caro uma viagem dessa. E a outra questão é a questão da hierarquia. Como que a ministra civil dos povos indígenas vai ativar uma força armada que não respeita civis para ir tirar invasores de terra, como a terra Yanomami, por exemplo? Até hoje, a ação na terra Yanomami é um morde e assopra. O Davi Copenau já falou, né? Ele disse o mês passado
o Lula está devagar. Essa é a frase do Davi Yanomami, não é do Ailton, não, tá? E o Davi é uma pessoa muito ponderada. Ele é muito fiel, ele é uma pessoa boa. Ele não faria uma acusação se ele não tivesse sentindo a morte dos seus parentes, dos seus irmãos Yanomami, cotidianamente. As crianças famélicas porque não pode beber a água daquele rio empesteada de mercúrio. Isso recai no gabinete da ministra dos Povos Indígenas. E não tem mágica que pode resolver esse problema objetivo. Nós temos milícias organizadas comandando garimpo em terra indígena. Quem vai encarar a milícia? Vai ser uma presidente paisana, civil, ou vai ser algum outro senhor nessa república de senhores que vai autorizar a Força Nacional ir lá pegar esses caras? Então, tem muita questão objetiva envolvida nisso. Eu desejo boa sorte a quem assumiu esse tamanho de responsabilidade junto com o presidente Lula. Aquela subida na rampa, ela foi muito simbólica e essa república combalida, ela ganhou muito com aquela imagem passando pelo mundo inteiro, porque a imagem que havia antes era de um sujeito sem educação. Caiu a Caiu. transmissão do Ailton. Vamos ver se ele consegue retomar. Enquanto isso, o comentário. Assim, eu estou muito impressionado, é um depoimento muito forte que o Ailton Krenak está dando aqui, sobre não só a conjuntura imediata, ou seja, essa votação, esse desafio, esse escândalo que os senadores propiciaram, mas também na montagem do governo Lula. É muito interessante ele falar do ministério da ministra Sônia Guajajara, mas a questão do orçamento. Vamos lá, Ailton voltou. Ailton, recobramos aqui a conexão. Caiu um pouquinho, vamos lá. Havia caído a conexão, Ailton. Você me ouve? Eu te ouço, eu quero saber quando é que eu parei de falar para pegar do assunto pelo rabo, né? Não, você estava falando do Ministério, você fez um raciocínio muito interessante que eu estava comentando aqui, quando você tinha caído, que existe a imagem daquela aquela imagem simbólica da subida da rampa, correu o mundo, mas a ministra Damares, o seu raciocínio todo ela tem um ministério, mas não tem um orçamento capaz de atender as demandas, as necessidades, como, por exemplo, a tragédia Yanomami, de colocar aviões, convocar forças armadas, não tem esse poder e não tem esse ministério. Então, era esse o raciocínio que você estava fazendo. Gilberto, corrija o nome aí da ministra que você citou errado. Não é Sônia Guajajara? Sônia Guajajara, agora você corrigiu. Eu tinha colocado o quê? Tinha falado o quê? Não importa. O que acontece é o seguinte, a imagem correu o mundo e restabeleceu, de certa maneira, o respeito e a imagem que o Brasil já tinha conquistado junto à opinião pública desde o primeiro governo do presidente Lula, que era de combater a destruição da floresta, proteger os direitos humanos, promover, de alguma maneira, uma maior participação dos movimentos sociais na vida brasileira. Isso aí é de antes de Bolsonaro. O Bolsonaro destroçou essa imagem do Brasil e transformou a gente em pária internacional. Todo mundo sabe disso. Aquela imagem do presidente Lula, acompanhado de tantas representatividades, subir a rampa do Congresso, ela teve o poder de limpar, de fazer de dar uma limpada nessa coisa toda. O que ele não pode é fazer um exercício greenwash, né? Porque as corporações fazem isso, alguns governos fazem isso, mas a gente não pode imaginar que nós estejamos diante de uma experiência de governo que quer fazer esse tipo de limpeza de imagem, né? Porque isso não corresponde à história
de luta dessas pessoas que estavam naquela fotografia. O que é importante é que a gente verifique o seguinte: quantas daquelas pessoas aceitariam de novo tirar a foto? Porque tem uma história, né, Gilberto? Tem aquela história que é o seguinte: olha, fotografou, está lá registrado. Só que nós conhecemos uma outra história também, que é aquelas fotografias que você morre de vergonha de ter aparecido nelas. Sim, exatamente. Agora, Ailton, a gente tem no Brasil, e você fala disso, acho que no livro Encontros, a população indígena brasileira está em torno de 900 mil pessoas, 900 mil homens, mulheres, crianças, idosos,